Sejam muito bem-vindos, meus queridos alunos. Espero que estejam todos bem nesse tempo de reclusão e que estejam, sim, fazendo o que a ciência mostra, né? Que seria realmente essa reclusão e disseminando aí as informações corretas sobre o que está acontecendo. A gente vai mudar de assunto agora, a gente vai falar sobre gases. Espero que você goste da aula. Se tiver dúvida, entre em contato com o professor, tá? Diretamente. Fala, professor, eu não entendi tal parte da matéria, a gente está aqui para ajudar. Perfeito? Então vamos lá. A gente vai falar sobre gases, né? E gases, ele tem toda uma particularidade referente à distribuição dessas substâncias aí em questão. Então, vocês estão lembrados numa das primeiras aulas que nós tivemos que a gente falou sobre os estados físicos da matéria. E nós definimos a matéria com relação à sua forma e volume. A figura exemplifica muito bem, né? O sólido, o líquido e o gás. Nós vamos tratar apenas desses três estados físicos. Nós comentamos do plasma e do quinto estado físico da matéria em sala de aula. Porém, nós vamos estudar esses três estados. O sólido, ele possui sim uma forma definida, né, e volume definido. Então a forma que ele vai assumir, ele não vai variar com relação ao recipiente. Coisa diferente que nós podemos enxergar no líquido, né? O líquido, ele possui sim um volume definido, porém a forma do mesmo é a forma do recipiente. Já o gás, ele não possui nem forma nem volume definido. Por que o professor colocou esse slide para a gente iniciar? Porque vários dos alunos podem estar se questionando, pô, professor, eu posso sim definir o estado gasoso como tendo um volume que é o volume do recipiente, não é? Aí eu te falo que não, porque nós dependemos do quê? Para definir o volume de uma substância gasosa. Nós necessitamos saber a pressão e a temperatura no qual ela se encontra. Porque dependendo de algumas variáveis de estado, que é isso que a gente vai ver mais para frente, esse volume vai variar. Perfeito? Então vamos dar continuidade, uma vez que nós temos definidos já esses três estados físicos. Na sua cabecinha, você tem que visualizar isso daí que eu estou colocando para você nesse slide, né? Lembrando que o sólido, ele possui sim um determinado grau de liberdade, ocorre uma pequena agitação, né? Só que ele não consegue fazer o movimento de translacionar. Ele não consegue se movimentar e escapar ali, na verdade, do retículo, né? No caso, a gente está falando, dependendo do composto, nós temos um retículo que ele é cristalino ou não. Mas, basicamente, nós temos o quê? Nós temos uma movimentação que ela é mais dificultosa. Já no líquido, ele consegue sim, né, fazer esse movimento de translação, né, com um pouco de dificuldade, mas acontece, né, porque eu tenho uma interação, eu tenho, na verdade, uma interação que é a atração entre essas moléculas, e a atração entre essas moléculas dificulta esse movimento. Aí depois a gente pode pensar em viscosidade e outras coisas mais que a gente pode falar mais para frente. Mas o nosso interesse aqui são os gases. Você consegue visualizar ali, se você está olhando já há um tempo essa figura, você já está ficando meio tonto. Porque os gases, eles se movimentam com uma liberdade, com maior grau de liberdade que o líquido e o sólido. E isso pode acarretar em situações, em modelos completamente diferentes para a gente tentar explicar esses gases aí em questão, né? E eles sempre estão se movimentando e eu tenho um espaçamento entre essas moléculas, e esse espaçamento entre essas moléculas será a chave do estudo para esses gases, que dá uma das principais características do gás, é de ele ser o quê? Compressível, né? Eu posso comprimi-lo
né? Os primeiros cientistas imaginavam que as moléculas gasosas elas possuíam o quê? Formatos de mola, né? Se a gente for pensar aqui no formato de mola, o que nós chegamos? Nós chegamos que ele pode ser comprimido, né? A mola ela é comprimida. Depois que você tira uma determinada força, o que acontece? Se você tira essa compressão, a mola volta no seu estado inicial. Então, era plausível na época, né, tal pensamento. Uma vez que a gente está falando dos estudos de gases, né, que a gente vai começar a falar aqui de Boyle e de outros cientistas, no início de 1600, no segunda metade de 1600, 1660, por aí, que foi descoberto as primeiras leis, né, foram feitas as primeiras leis com relação aos gases. Então, se a gente vai estudar, né, o gás, nós precisamos de um modelo. Então, o modelo cinético dos gases que nós vamos estudar, a gente vai seguir algumas premissas. A trajetória desse gás, ele tem que ser uma trajetória o quê? Retilínea. A não ser que ele se choque com alguma coisa, ele segue uma trajetória em linha reta. Movimento aleatório e contínuo. Então, o que nós temos? Nós temos um movimento, obviamente a própria palavra já define, né? Aleatório. Ainda bem que não é organizado, né? Porque imagina só se fosse organizado. Todas as moléculas de um recipiente, ora está num lugar, ora está no outro. Ora está no lugar, ora está no outro. Isso geraria o quê? Vamos imaginar um balão cheio de gás. Se isso acontecesse, é a mesma coisa que se o balão estivesse vivo, praticamente, né? Você veria o quê? Uma movimentação desse balão como se tivesse uma entidade lá dentro, né? E isso não acontece. Nós temos um volume bem definido, então esse movimento ele é definido como aleatório. Moléculas interagem apenas no choque. Tá. O que acontece ali, pessoal? A gente vai nós vamos desconsiderar as interações intermoleculares para os gases. A gente vai definir já o que é gás real, o que é gás ideal, mas para o modelo nós simplesmente ignoramos a interação intermolecular. Você percebe aqui que a gente está fazendo algo que vou mostrar para vocês que é plausível mais para frente, mas a gente está deixando então de considerar. E é óbvio que tem interação. Se eu tenho uma aproximação, eu tenho lá o que? Eu tenho as camadas, né, da eletrosfera que elas vão interagir, eu vou ter uma repulsão, né? Eu posso ter até mesmo a formação de ligações, mas devido ao modelo que nós assumimos, o distanciamento entre essas moléculas e a velocidade que elas estão interagindo, nós ignoramos essa interação. Outra coisa é que os choques são elásticos. Na verdade, eles são perfeitamente elásticos. O que significa isso? Significa que quando ele se choca ou com a parede do recipiente ou com outra molécula de gás, nós temos a conservação da energia. Então, nós temos a conservação da energia, então não há perda nenhuma de energia nos choques, né? Então, você está vendo que a gente está começando a forçar a barra um pouco demais, né? E o volume, aqui, quando eu falo volume desprezível, presta atenção, eu não estou falando volume do todo, obviamente que não. Eu estou falando do volume da molécula gasosa, né? Porque nós levamos em consideração que essas moléculas, elas são pontuais. O que significa pontuais? Pontuais significa que ela não possui volume. Um ponto não possui volume. Então você vai tratar ele como sendo o quê? Moléculas, não importa se eu estou falando de gás hidrogênio, que seria uma das substâncias menores, vamos que a gente pensa agora, H2, e se eu estou falando, por exemplo, de gás butano, que é C4H10. Ambos terão o quê? Volumes desprezíveis para a gente tratar e fazer esse modelo. Perfeito? Então vamos continuar. Antes, né, de a gente pegar e for falar diretamente das leis, nós temos que ter domínio das variáveis de estado.
O que viriam a ser essas variáveis de estado? Então, 3 são as variáveis de estados que a gente vai trabalhar. Nós vamos trabalhar com volume, com temperatura e pressão. Nós conseguimos definir uma certa massa de uma substância gasosa através do estudo dessas 3 variáveis de estado. Né? E eu preciso ter o domínio, sim, dessas variáveis. Quando eu falo domínio, eu estou falando inicialmente do quê? De você saber fazer as conversões matemáticas ali para a gente trabalhar. No slide que eu estou apresentando aí para vocês, o que nós temos? Nós temos alguns indicativos. O que você vai usar muito com relação a volume? Logicamente, o volume que nós vamos trabalhar mais será litros, tá? A gente vai trabalhar muito com litro e ml, né? Então a gente vai pensar ali na dependência entre litro e ml. O que você sabe? A própria sigla já diz, né? Nós temos lá ml, né? O mzinho é de 10 a menos 3. Então, isso chama-se o quê? Mililitro. Você pega 1 litro e divide por 1000. Então, você tem lá a dependência que a cada 1 litro você tem 1000 ml. Você também tem uma conversão que nós vamos utilizar demais, que perceba aí no canto inferior do nosso slide, né? No canto inferior do nosso slide, nós temos o quê? Essas unidades de volume, né? Que você aprendeu ali no Maternal 2 como sendo unidades de... quando não estava a 10 a terceira, né? Seriam unidades de comprimento. Que seria o quê? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Perceba que eu tenho o cubo ali, né? Esse cubo refere-se ao quê, pessoal? Refere-se a uma unidade de volume. Então, sempre que eu for converter, por exemplo, quilômetro em hectômetro, eu preciso multiplicar por 1000. Hectômetro em decâmetro multiplica por 1000 de novo. Metro depois para decímetro, que é a conversão, já pulei uma, mas é a conversão que nós vamos mais utilizar, seria também uma multiplicação por 1000. Então toma isso como referência para você trabalhar com essa conversão de volume. E a parte importante também são duas correlações, que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico e 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml. Perfeito? Então, você dominando essas conversões, vai ficar muito mais fácil para a gente trabalhar, tá? Depois a gente vai falar de temperatura. Temperatura nada mais é do que o grau de agitação das moléculas. Se a gente está falando de grau de agitação das moléculas, nós precisamos falar, né? Tudo que a gente for falar sobre gás tem que estar na escala absoluta. Tem que estar na escala absoluta. E qual que seria a escala absoluta? Seria a escala Kelvin. Então, nós vamos utilizar demais, sempre Kelvin, para a gente trabalhar com a parte de gases, né? Então, no caso ali, nós temos a conversão que mais a gente tem lá, a temperatura, né, em Kelvin, né, seria igual a temperatura em Celsius, mais 273. O correto seria 273,15, mas esse ponto 15 não vai alterar em nada. Então, aí você fala, professor, mas por que nós trabalhamos com a escala absoluta? Porque é a própria definição, né? O que seria o zero absoluto? O zero absoluto significa enquanto as moléculas elas ficariam estáticas, né? Seria uma temperatura no qual o movimento dessas moléculas cessariam. Então, se eu estou definindo temperatura ali, né, eu vou trabalhar sempre com a escala Kelvin, que seria a mais ideal para a gente. Aqui vem a variável de estado, que geralmente dá um pouquinho mais de trabalho para os alunos, né, que seria a pressão. O que eu quero que você entenda como sendo pressão quando a gente for trabalhar com gases, né? Você viu lá em física que pressão nada mais é que força sobre uma determinada área, né? Você fez alguns estudos que se você estivesse mantendo uma determinada pressão e diminuindo a área, né, você sentiria
obviamente, uma pressão maior. Esse é o princípio no qual você tem uma agulha furando a sua pele, né? Você consegue fazer uma força pequena, mas devido à área ser uma força mediana, mas a área é extremamente pequena, então o que acontece? Nós temos o vencimento ali, né, da barreira que é a pele, né, através dessa força que não é tão grande, né, mas devido à área ser pequena, essa pressão ela vai ser bem elevada por causa dessa fórmula. Não por causa da fórmula, mas por causa da realidade. Mas vamos lá, voltando. Então, geralmente é utilizado ali, né, no sistema internacional, Pascal, que nada mais é do que quilograma, metro, menos 1, segundo, menos 1. Nós vamos utilizar outras unidades, eu já vou falar já dessas outras unidades, mas o que eu quero que você imagine, eu estou falando de gás. Se eu estou falando de gás, quem está efetuando essa determinada pressão, né, e aonde está sendo efetuada essa determinada pressão? Então nada mais é do que as moléculas de gases, quando elas se chocam com a parede do recipiente, elas que vão efetuar essa determinada pressão. Então essa força que vai acontecer do choque das moléculas na parede do recipiente está relacionado diretamente ao que? À pressão. Então se eu limito uma determinada área e contabilizo a quantidade ali, de choques, né? Eu tenho uma pressão. Se naquela mesma área aumentar a quantidade de choques, significa que aumentou a pressão. Então a gente tem esse raciocínio meio que lógico para a gente começar a trabalhar com relação aos gases e entender o que é pressão. Aqui nesse próximo slide a gente tem algumas conversões, né? Nós temos lá o que a gente vai usar demais, que seria a ATM, né? ATM é aproximadamente ali 1 bar, né? E 1 bar seria idêntico a 10 a quinta Pascal. Aí nós temos algumas conversões. O que você vai usar bastante, galera, é que 1 ATM corresponde a 760 milímetros de mercúrio, né? Que é equivalente a 760 torr, que vem de Torricelli, né? O que nós podemos relembrar aqui na parte de física que o pessoal utiliza bastante, né? Perceba lá da onde que vem essa correlação matemática, né? Se você olhar ali a equação, o que nós temos? Nós temos pressão, que é força sobre área. A força que nós vamos utilizar seria a força peso, né? A força peso que pode ser dado pela massa vezes a aceleração da gravidade. E essa massa nós poderíamos simplesmente substituir pela fórmula da densidade, né? Se nós simplesmente pegássemos a fórmula da densidade, o que nós temos? Nós temos que densidade é massa sobre volume. Eu vou lá, isolo a massa, eu tenho densidade vezes o volume na substituição ali da fórmula. Aí você fala, pô professor, mas tem um H e um A. O A é de área. Se eu estou falando de um cilindro reto, eu posso simplesmente pegar e substituir o volume de um cilindro reto como sendo a área desse cilindro, né, vezes a altura. Então eu consigo visualizar ali, né, e utilizar a fórmula densidade vai ser vezes altura vezes a aceleração da gravidade. E da onde que surgiu esses 760 milímetros de mercúrio? Obviamente, o próprio nome diz, né, foi utilizado, olha só que genial, mercúrio, né? E quando foi utilizado mercúrio e esse experimento foi feito ao nível do mar, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma variação de 76 centímetros da coluna de mercúrio. Então nós temos ali uma correlação que 1 ATM corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Então isso você vai usar bastante em química, tá?
Pascal, geralmente, nós não utilizamos muito nos exercícios, né? Nós utilizamos, geralmente, ou milímetros de mercúrio, ou utilizamos ATM, na maioria esmagadora dos exercícios. E aqui nós temos, né, vamos tratar, né, agora que a diferença entre gás ideal e gás real. Aí você vai falar, poxa, professor, o que significa isso? Eu sempre brinco com os alunos, né, que o gás ideal, o que seria algo ideal? Algo ideal seria algo meio que, na maioria das vezes, eu não vou falar na totalidade, mas seria algo utópico, né? A gente buscar algo ideal, a gente nunca tem algo ideal. Nós temos o real, tá? Só que para a gente converter um no outro, a gente tem que, nós podemos, de certa forma, trabalhar, né? Trabalhar esse gás real. Então, olha lá o que o professor colocou no slide. O que nós temos lá no gás ideal? Eu tenho pequeno tamanho de partículas em relação aos espaços entre elas. Você viu lá que quando eu falei no slide de modelo cinético, eu nem falei de tamanho, eu falei que ela ia ser pontual. A gente ia desconsiderar o tamanho dessa molécula, né? E isso, na real, não acontece. Então, outras coisas que a gente pode falar ali é da interação entre essas partículas, tá? A gente fala que ela é insignificante, mas na verdade é insignificante? A resposta é não. Então a gente vai trabalhar assim com o quê? Com algo ideal, tá? E um gás real? Poxa, o gás real, ele possui sim um tamanho significante. Nós temos a interação entre essas moléculas, o que pode gerar, olha lá na figura, em um espaçamento entre essas moléculas não tão grande assim. Porque se eu tenho lá a movimentação e de repente acontece o choque e eu tenho uma interação e ele fica uma molécula próxima da outra, nós não temos mais aquele modelo. Então, o que nós precisamos trabalhar? Nós precisamos trabalhar a conversão entre um gás real em um gás ideal, né? O que viria então? A gente já sabe o que é um gás real. Como que eu passo um gás real para um gás ideal agora? Geralmente nós tratamos com uma diminuição da pressão. Um gás, se eu tenho lá um aumento da pressão, e sempre quando eu falo de pressão, eu quero que você entenda pressão com relação, geralmente, à diminuição desse volume. Então, estou forçando essas moléculas a estarem juntas. Então, estou forçando que elas se interajam. Se eu quero desconsiderar uma interação entre essas moléculas, o que eu faço? Eu vou lá e diminuo a pressão. Então, na verdade, eu tenho um aumento, na maioria das vezes, de volume. Então, se eu tenho um volume maior para esse gás ocupar, e eu tenho essa característica como sendo uma substância gasosa, ela vai ocupar todo o volume do seu recipiente, né? Eu vou ter um aumento entre a distância entre essas moléculas. Perfeito? Outro fato que nós podemos fazer é o que? O aumento da temperatura, né? Da temperatura. O que a gente vai pensar? Se eu diminuo a pressão e aumento a temperatura se traduz em quê? Em grau de agitação das moléculas. Então, quando essas moléculas estão mais agitadas, o tempo de interação entre elas vai diminuir. Se o tempo de interação entre essas moléculas diminui, a interação provavelmente vai diminuir. Então, sempre que a gente estiver tratando de um gás ideal, um gás que não é ideal, e nós precisamos aplicar esse modelo, nós sempre temos que falar que esse modelo vai ser viável em pressões baixas, né? E em temperaturas consideravelmente elevadas. Então, fica tranquilo que, na maioria das vezes, a gente vai estar trabalhando ali com gás ideal, ele nem vai falar nada para você, ou às vezes ele vai comentar, poxa, levando em consideração o modelo de um gás ideal e tudo mais. Mas fica tranquilo que na maioria das vezes a gente está falando sempre de gás ideal. Perfeito, pessoal? Então, essa é a parte introdutória, né? Essa seria ali a parte introdutória referente ali à base para a gente começar a estudar os gases e as leis que vêm logo na sequência. Vamos lá, então. O que nós temos?
Agora eu quero que você tenha a mente um pouco aberta aí, porque nós vamos falar de relações que foram feitas em torno de 1660, para ser mais exato, foi a Lei de Boyle, uma das primeiras referentes ali aos gases. O que eu quero que você entenda? Pessoal, não tinha nem o primeiro modelo atômico ainda, né? Não era definido ainda as fórmulas que nós já estudamos, né, que seriam as fórmulas das substâncias. Então, os cientistas não tinham em mãos essas informações. Não tinham em mãos essas informações. Era trabalhado o quê? Com essas variáveis de estado para justificar certos comportamentos. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos prosseguir. A primeira lei que nós temos, né, seria a lei de Boyle. Vamos pensar o seguinte: se você quer fazer um estudo de uma determinada substância, nós já acabamos de falar que os gases eles podem ser expressos, o seu comportamento pode ser correlacionado ali com pressão, volume e temperatura. O que seria mais óbvio? Você simplesmente pegar e fixar uma determinada variável de estado e trabalhar só com duas variáveis de estado. Porque aí você consegue predizer qual é o comportamento entre elas. Então, a primeira lei, que é a lei de Boyle, Boyle trabalhou com transformações isotérmicas, ou seja, a temperatura constante. Então, tudo que eu for falar nessa aula aqui também, além da temperatura estar constante, eu vou reafirmar mais para frente também, mas eu quero que você entenda que a quantidade do gás que foi trabalhada também era constante. Perfeito? Então, não poderia ter vazamento de gás e não poderia ter o quê? A adição de uma nova quantidade de gás. Então, Boyle trabalhou com um tubo em J, né? E um determinado volume V, que está aí no slide, de uma quantidade de gás. E o que aconteceu? Essa parte em cinza é mercúrio. O que ele fez? Ele adicionou mais mercúrio e ele observou que a força exercida ali, na verdade essa força, que é a força peso, numa determinada área que se traduz em pressão, quando ela foi aumentada devido ao aumento da quantidade de mercúrio adicionado, o volume diminuía. Poxa, professor, é óbvio, né? É óbvio, mas a gente está falando em 1660, galera. Então, o que nós temos? Nós temos lá uma compressão. Essa compressão, porque eu tenho uma substância gasosa, ela vai o quê? Ela vai ter uma diminuição do volume. E isso é característico de substâncias do estado gasoso, né? Porque se você parar para pensar, você pode fazer um experimento na sua casa. Você pega ali um êmbolo de uma seringa, obviamente você vai pegar a seringa ali, vai tampar ela, né? De preferência, eu brinco sempre que tira a agulha, tá? Você vai colocar o dedo e você vai pegar o gás ali que está ali dentro e vai apertar. Você vai sentir uma determinada variação de volume e uma pressãozinha no seu dedo, né? Se você encher essa mesma seringa com água ou qualquer outro líquido, você vai ver só que a variação de volume vai ser bem menor se existir. Então, essa característica de compressibilidade, ela vem da onde? Ela vem de substâncias que são substâncias gasosas, tá? São substâncias gasosas. Então, vamos lá. A gente consegue então observar que nós temos uma temperatura obviamente constante, como eu havia dito, e nós temos uma dependência inversamente proporcional do que? Da pressão com relação ao volume, né? Aí você fala, poxa, legal. E você sabe que a ciência ela trabalha com observação, dados, amostras, né, quantidade de amostras maiores. Então a pessoa ela tem que ser, o cientista ele tem que ser metódico porque ele só tem os fatos para tratar. Então o que foi feito com relação a isso daí?
Ele observou que, variando a pressão, ele conseguia visualizar uma variação do volume também de forma inversa, como eu havia dito, né? Como eu havia dito. Então você tem um perfil da curva aí que vai ser esse perfil que está sendo mostrado para você, né? No qual você tem um aumento da pressão e você vai ter uma diminuição, né? Uma diminuição aí com relação ao volume, né? Uma diminuição com relação ao volume dessa substância aí. Aí você parar para pensar, né? Eu coloquei um outro gráfico que talvez eu possa me arrepender, mas basicamente você tem ali um gráfico no qual você tem pressão. Ele está plotando agora, ao invés de pressão e volume, ele está plotando a pressão sobre o comparando com o inverso do volume, né? Aí você consegue visualizar assim uma reta, não é? Mas só para você não se confundir, guarda isso daqui, que isso aqui que vai ser cobrado na maioria esmagadora das vezes para você. Vamos imaginar aqui, eu vou puxar aqui um rascunho, tá? Vou puxar aqui um rascunho só para a gente pegar e conseguir visualizar melhor. Então vem para outra telinha minha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, fazer uma transição de slide e eu vou mandar aqui para vocês aqui o nosso rascunho para a gente rabiscar um pouco, tá? Olha outra coisa aqui que ficou clara. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar e vou chutar alguns valores. Obviamente que esses valores que eu vou colocar aqui no gráfico, eles não são os valores que Boyle determinou, né? Perceba só que nós temos um gráfico, tá ok? Esse gráfico aqui vai ser um gráfico de pressão, né? De pressão. E aqui eu tenho aqui o volume, né? Eu coloquei o volume, né? Nós temos lá um gráfico de pressão e volume. A minha tela, minha câmera está desfocada. Deixa eu só pegar aqui problemas técnicos, né? Ela vai focar. Aí temos lá pressão e temos volume, tá? E perceba o seguinte, galera. O que ele fez? Eu vou pegar e já vou colocar para vocês o que nós observamos. Nós observamos algo do tipo aqui, né? Perceba aqui, ó, eu vou colocar 3 pontos para vocês, tá? Eu vou colocar um ponto aqui. Um outro ponto que nós vamos colocar. Deixa eu só colocar aqui um volume, né, em uma determinada pressão. Vamos colocar aqui um volume qualquer de 25, tá? 25. Vamos colocar litros, tá? Uma determinada pressão aqui de 4 atm. Perfeito? Na hora que ele veio aqui, ó, e ele encontrou esse valor, nesse outro ponto, ele observou aqui 2 atm e observou o que? 50 litros. E na hora que ele pegou esse ponto aqui, ele observou o que? 1 atm e 100 litros. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um x que seria 25 e um y4. Aqui eu tenho um x de 50, y2. E aqui eu tenho um x de 100, y1. O que você consegue observar com relação a esses pontos? Tá? Eu consigo observar com relação a esses pontos que a multiplicação de P vezes V sempre vai ser constante em todos os casos. Perceba aqui, ó, constante. Obviamente não foram esses os números que ele observou. Então aqui eu tenho lá 25 vezes 4, reza a lenda que é 100. 50 vezes 2, pega a calculadora científica, você vai chegar em 100. E agora essa conta é extremamente difícil, no qual você vai pegar 100 vezes 1 e vai multiplicar
e você vai chegar em 100. Então, ele observou com esses pontos aí, né, que todos os pontos que ele trabalhava, a multiplicação sempre dava um valor constante para uma determinada quantidade constante do gás, né? Então, ele conseguiu fazer essa relação que nós vamos mostrar agora em sequência, né? Então, o que nós observamos? Observamos o gráfico ali que eu tinha plotado, e ele tem essa relação matemática que com o aumento da pressão, né, nós temos a diminuição do volume, e o P vezes V sempre vai ser o quê? Constante, né? O P sobre vezes V vai ser sempre constante. Então, basicamente é isso, né? Nós temos o aumento da pressão, então nós vamos plotar ali numa temperatura constante, o aumento da pressão, ele sempre vai estar acarretando numa diminuição do volume. E o inverso também é verdadeiro, né? Agora, só para a gente pegar e visualizar a funcionalidade dessa lei. O que nós temos? Pensa o seguinte comigo, se a multiplicação sempre vai ser constante, eu posso correlacionar situações distintas, né? Se eu tenho lá uma situação A, situação B, situação C, não é? Que vai ser expressa por PA, VA, PB, VB, PC, VC, né? O que eu posso inferir aqui? Que se a temperatura for fixa juntamente com uma quantidade fixa de gás, eu posso igualar determinadas condições. Então, para que você vai usar demais essa lei de Boyle? Você vai usar para quando você tiver uma situação, essa situação, obviamente, inicial, você tem a condição tanto de pressão e volume, óbvio, né? E você pode predizer, por exemplo, o volume que essa situação ficaria se você atingisse uma determinada pressão qualquer, né? A famosa, você tem três valores, você encontra o quarto, né? Toma cuidado que isso aí você pode correlacionar ali com regrinha de 3, mas a gente tem ali uma relação que é inversamente proporcional, tá? Cuidado para você não ficar utilizando regrinha de 3, que nesse caso aí nós temos que fazer aquela multiplicação ao invés de em x, tem que ser a multiplicação em linha e tudo mais. Eu prefiro que você use a fórmula, tá? Então vamos fazer um exercíciozinho rápido e fácil para fixar o conhecimento, tá? Reduzindo a metade a pressão exercida sobre 150 centímetros cúbicos de ar, o novo volume a temperatura constante será igual a... Então, ó, o que eu peço para vocês fazerem, para vocês treinarem? Situação A, situação B, vai lá e coloca as variáveis, né? O que você fez? Você não tem uma pressão B no qual ela teve uma variação de valor absoluto que caiu pela metade? Então, se eu tenho uma diminuição, né, pela metade, né, dessa determinada pressão, nós temos sim uma variação de volume que vai corresponder ao quê? Ao aumento para o dobro do inicial. É simples, é intuitivo. Alguns falam, puta, professor, mas vai ser assim que vai ser pedido? Obviamente que não, né, na maioria das vezes, né? Então isso aqui seria um exercício sim de fixação, para a gente começar a trabalhar. Vamos dar uma olhadinha no outro lá, ó. Uma certa massa de gás oxigênio, perceba aqui que ele falou uma certa massa, então não importa essa massa. Se a massa não variar, você vai ignorar. Se o volume, a quantidade não variar, você vai ignorar, tá? Ocupa um volume de 5 ml a uma pressão de 2 atm. Qual deverá ser o novo volume dessa massa gasosa se sofrer uma transformação isotérmica até a pressão passe a valer 760 mm de mercúrio? Aqui você tem uma conversãozinha, né? 760 milímetros de mercúrio corresponde a 1 atm, né? Então, se corresponde a 1 atm, eu preciso fazer essa conversão para jogar na fórmula. É óbvio, eu tenho que estar falando da mesma unidade, sempre, tá? Então, nós temos lá 1 atm como sendo 760 milímetros de mercúrio e jogamos na fórmula. A ideia é a mesma do outro exercício, só que colocando uma conversão no meio.
eu vou ter o dobro ali do volume por causa da diminuição da pressão que caiu pela metade. Então, antes de eu entrar ali em Boyle e Gay-Lussac, eu gostaria muito de comentar com vocês um detalhezinho que às vezes está na própria interpretação nossa, tá? Então, eu quero aqui, ó, vamos fazer a transição aqui novamente, né, para o nosso rascunho. Toma cuidado que às vezes nós vamos estar tratando de interpretação, tá? Então, no caso, eu quero que vocês entendam a diferença entre a palavra aqui. Vamos pensar num exemplo qualquer aqui matemático para a gente trabalhar. Nós temos lá um volume, vamos falar um volume VA, que é o inicial. Perfeito? Volume VA inicial. E o VB, ele vai variar. O VB vai variar. Só que eu tenho duas possibilidades para ele pegar e ele variar no texto, tá? Eu vou falar de uma redução, tá? Eu posso estar falando de uma redução lá, que ele foi reduzido a ou reduzido em. Toma muito cuidado com isso, tá? Eu vou fixar aqui uma redução, eu vou falar de uma redução de 20%. Tá? Na situação reduzido a, você consegue interpretar que esse novo volume vai ser 20% do volume inicial, né? Vai ser 20%, porque ele foi reduzido a 20% do inicial. Só que quando a gente for trabalhar com reduzido em, o que você tem? Você tem uma interpretação no qual não é reduzido, agora é reduzido em. Então você tem o que? O volume que você tinha inicialmente, que é VA, e você vai tirar 20% de VA. Então você ficou com 80% do volume inicial. Então toma muito cuidado nesse tipo de interpretação, tá? Então nesse caso específico da lei de Boyle, nós temos sim, né, que levar em consideração a interpretação em todos os casos, obviamente, né? Aí você vai falar assim, pô, professor, outra coisa que o bicho vai pegar, aí é na parte de matemática, né? Eu vou fazer uma pergunta para você já de bate pronto. Se eu levar em consideração essa interpretação que nós acabamos de fazer, ó, essa variação aqui. Se eu tenho uma variação de 80%, né, se eu tenho uma variação, desculpa, se eu tenho um volume final de 80% do inicial, então eu vou colocar aqui para você, ó, VA, aí o meu VB vai ser igual a 0,8 de VA. Beleza? Então teve uma redução em 20%. Redução em 20%. Qual que vai ser o aumento da pressão? Responda rapidamente, pessoal. Se você respondeu aumento de 20%, você errou, né? Aí a questão é matemática, coisa fácil de ser resolvida aqui, ó. O que nós temos? PA vezes VA, nós temos lá PB vezes VB. O que nós temos? Nós vamos trabalhar agora com essa resolução. Se eu quero isolar PB para encontrar PB, eu sei que PA vezes VA dividido por VB, que vai ser 0,8 VA, nós chegamos a uma resposta que seria 1,25. 1,25. O que significa isso? Para compensar uma diminuição em 20% do volume, a pressão precisa aumentar em 25%. Ok? Então toma muito cuidado quando os dados forem dados percentuais.
faça as contas. Não tente simplesmente tentar acertar ali a resposta de forma intuitiva. Perfeito? Vamos prosseguir então, pessoal. Vamos prosseguir. Então aqui, logo na sequência, nós temos mais duas leis. Aí temos as datas, né? De Charles e Gay-Lussac. Eu vou trabalhar as duas leis com esses dois cientistas, né? Tem alguns materiais que eles distinguem entre essas duas descobertas, né? Mas eu vou atribuir a ambos a descoberta, as transformações isobárica e isovolumétrica, tá? Isso aqui não tem problema. Olha lá a figurinha. O que você consegue visualizar agora, galera? Né, nessa figura. Você consegue visualizar que a pressão vai ser constante. Calma, professor. Eu não estou visualizando pressão nenhuma aí no caso, né? Você consegue visualizar a pressão, que a pressão que a gente está falando seria a força, peso atuando numa determinada área, e o peso é o peso do mesmo carinha que está nos 3 recipientes aí em questão. A figura, você consegue visualizar ali que eu tenho ali meia vela, né? Por incrível que pareça, é meia vela. Na segunda figura tem uma vela inteira, e na terceira figura eu tenho 2 velas, né? E o que você consegue visualizar? Você consegue visualizar que teve um aumento do volume, né? Então eu consigo ter uma dependência agora diretamente proporcional entre temperatura e volume. E fica meio óbvio a partir do momento que eu tenho uma determinada pressão. Porque, vamos parar para pensar, galerinha. Se eu tenho grau de agitação das moléculas, né? Tenho o grau de agitação das moléculas, que seria a temperatura, eu estou aumentando esse grau de agitação. Para eu manter constante a pressão, eu preciso fazer o quê? Então lembra que a pressão está relacionada com a quantidade de choques, né, que essas moléculas gasosas vão efetuar em uma determinada área. Se a quantidade de choque aumentou, para que eu possa manter a pressão, eu preciso aumentar o volume. Eu preciso aumentar o volume desse recipiente, né, para manter essa pressão constante. E dá uma olhadinha aí no gráfico na dependência que foi determinada dessa vez. Eu quero ressaltar aqui, galerinha, que no gráfico ali da direita, você pode perceber ali que eu tenho colorações distintas, não tenho? Eu tenho um cinza numa temperatura um pouco abaixo, né? E eu tenho o quê? Eu tenho um laranja ali, né? Vermelho, dependendo do ponto de vista de cada um, né? Para essa coloração da reta. Qual que é a ideia desse cinza? Esse cinza significa que quando eu diminuir demais a temperatura, o que eu estou fazendo? Opa, eu estou transformando um gás que antes era ideal em um gás real, né? E essa transformação para um gás real, isso pode se traduzir em interações intermoleculares que fogem a esse modelo matemático, né? Então seria essa reta continuando em cinza seria o que? Algo teórico, né? Porque experimental, puxa, foge, né, da parte teórica. Eles vão todos terminar sempre ali em menos 273,15, né? Onde nós teríamos o volume zerando também. Mas, obviamente que isso é só teórico, né? Então, prosseguindo. Perceba que eu tenho quatro retas, né? 4 retas. Aí você fala, pô, professor, mas o que significa essas 4 retas? Por que você não tem uma só? Né? Essas 4 retas estão relacionadas com as variáveis, né? Com a variável que foi fixada. No gráfico eu não tenho volume e temperatura. Então, cada uma dessas retas estão relacionadas com pressões diferentes. Eita, professor, agora você bugou minha cabeça. Presta atenção aqui na explicação, tá?
os pontos que compõem uma mesma reta, a pressão é constante, é a mesma. Só que os pontos entre as retas, o ponto ali, se a gente colocar ali na primeira reta, como reta 1, a reta 2, reta 3, reta 4, eu posso afirmar que as pressões estão variando, não é? E eu posso afirmar ainda que a primeira reta, que está acima, eu tenho uma pressão o quê? Menor, né? Menor. E aquela que está abaixo tem uma pressão maior, né? Se eu pegar e fixar a temperatura, eu posso fazer uma relação diretamente, inversamente proporcional entre a pressão e o volume. Lembra da lei de Boyle? Então, isso daí são o quê? São retas, né, essas 4, que cada uma delas estão numa determinada pressão. Perfeito? O que tem que fixar para você? Que o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Vamos na sequência. Então, isso que nós havíamos dito, né, aí eu tenho um exemplo de uma figura, né, eu tenho lá água quente à esquerda, o balão está todo cheinho, coisa linda de Deus, né, devido à temperatura elevada. Peguei essa mesma quantidade de gás, esse mesmo balão que estava cheio anteriormente, coloquei ele aonde? No gelo, resfriei ele, o que aconteceu? Ele murchou, não é? Ele murchou. Então, por que isso acontece? Por causa dessa dependência direta com a temperatura. O aumento da temperatura aumenta o volume. A diminuição da temperatura diminui o volume. A relação matemática que você tem agora é volume dividido por temperatura, sempre vai ser constante. A ideia é a mesma que nós fizemos ali na lei de Boyle, tá? Eu não vou plotar novamente para essa aula não ficar muito extensa. Então nós temos lá, ó, tá vendo que os pezinhos agora ficam constantes. Eu só tenho um aumento da temperatura. E eu tenho um aumento da temperatura, vai ter um aumento então do volume aí em questão. Lembrando que a temperatura, sempre que a gente vai utilizar, vai ser sempre uma temperatura na escala absoluta. Perfeito? Sempre na escala absoluta. Vamos lá, continuando. Uma amostra de gás foi aquecida sob pressão constante. Então, ó, foi aquecida a pressão constante. Nessa transformação ocorreu diminuição do volume e energia cinética média das moléculas. Então, ó, energia média das moléculas, energia cinética média das moléculas. Energia cinética vai ser traduzida aqui em que, galerinha? Em temperatura, tá? Porque a partir do momento que você fornece energia para o sistema, você tem um aumento dessa energia cinética. Tá? Então, na verdade, o que nós temos que observar? Um aumento da energia cinética, tá? Um aumento dessa energia cinética e um aumento do volume. Letra B. Aumento do volume do gás e da energia cinética das moléculas. Tá? Temos aí a letra B como sendo a resposta. Vamos ver o restante das alternativas. Aumento do volume do gás e diminuição da energia cinética média das moléculas. Não. Diminuição do volume do gás. Parei de ler. Aumento do volume do gás. Continuo. Porém, a energia cinética média das moléculas mantém-se constante. Então, ó, energia cinética vai ser traduzida em quê? Em grau de agitação das moléculas. Acabou. Tá? Você resolveu o problema só com a definição de temperatura. Legal? Letra B seria a nossa resposta. Olha lá o exercicinho que a gente está trabalhando aí. O que nós temos nesse exercício? Considere o seguinte ciclo envolvendo 1 mol. Eita, apareceu a palavra mol, professor. Tremi na base. Poxa, a quantidade vai ser fixa. Então, ignora essa quantidade de gás. Tá? De um gás ideal, inicialmente a 273. Ao final da etapa 1, a temperatura será igual a... Então, ó, ao final da etapa 1, ele falou o quê? Considerando o seguinte ciclo envolvendo 1 mol do gás ideal, inicialmente a 273, né? Então, se é 273 graus Celsius, toma cuidado que sempre vai ter essa sacada, tá? Você percebeu aqui que ele colocou 273? Aí o aluno põe na cabeça, puta, 273, fórmula para transformar para Kelvin, puta, já está em Kelvin. Não, eu preciso
fazer essa... Eu preciso trabalhar com essa unidade. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar pegar e somar, né? 273. Então a sua resposta, a sua temperatura inicial está em quanto? Está em 546, não é? Então, ó, ao final da etapa 1, tem lá a etapa 1, aonde está a nossa etapa 1. Olha lá, etapa 1 está escrita na parte superior ali do gráfico, não é? Então, você está falando final da etapa 1, nós estamos passando de um determinado volume, perceba ali o volume, 22,4 litros, né? A pressão constante, porque eu estou indo de 1 para 2, olha lá, tá a 1 atm. E o que aconteceu com o volume, galera? O volume, ele não passou de 22,4 para 44,8, então dobrou o volume. Se dobrou o volume, significa o quê? Isso, né? Que aconteceu com a temperatura o mesmo, o dobro, mas é o dobro na escala absoluta. Então, se eu tinha 546 Kelvin, nós vamos agora converter, né, vamos fazer só vezes 2, pega a calculadora científica, chegamos na letra C, como 1092 Kelvin. A nossa resposta, tá? Nem vou colocar a resolução para vocês, pois é simples, né? Caso tenha dúvida, entre em contato com o seu professor, que no caso sou eu. Prosseguindo, pessoal, agora você consegue observar que você tem um volume constante, não é? Volume constante, legal, legal, legal. E perceba aqui, sim, eu tenho meio cara e meia vela, né? Isso, tá estranho, tá? Cortamos um cara no meio só por causa do bem da ciência, tá? Meia vela, e depois eu tenho o quê? Um cara e uma vela, dois caras e uma vela. Levando em consideração que na terceira figura os caras têm, obviamente, o mesmo peso, né? O que não parece muito na figura, mas está valendo. Não vamos ser tão críticos assim, tá? Então, o que eu consigo observar? Uma dependência diretamente proporcional da pressão agora com a temperatura. Isso é chamado de transformação isovolumétrica ou isocórica. Então, prosseguindo aqui, nós temos a mesma relação matemática da relação da transformação anterior, né? Nós temos lá a pressão e a temperatura sendo constante. Legal, legal, legal. Então eu posso utilizar na mesma proporçãozinha ali e nós vamos aplicar agora essa relação. Então, lembrando que a temperatura tem que ser em Kelvin. Então, rapidamente, vamos lá. Uma massa de nitrogênio gasoso encontra-se a 27 graus Celsius. Tem que converter para Kelvin, que vai dar 300 Kelvin. E 1 atm. Se a amostra sofrer uma transformação isocórica até chegar em 177 graus Celsius, qual será a sua pressão final? Vamos lá, a gente separou situação A e situação B, não é? Então, o que aconteceu? Houve um aumento, né, na pressão, teve um aumento aí de 50%, desculpa, não da pressão, da temperatura. Então, provavelmente a gente vai ter o mesmo aumento na pressão. E é isso que a gente consegue observar através da resolução. Você sempre pega a situação A, a situação B, ou inicial e final, e resolve sem problema algum. É extremamente tranquilo de ser feito, tá? Eu vou agilizar aqui, depois a gente fala sobre esse exercício, tá? Porque o vídeo está ficando um pouco longo. E se você está assistindo até esse momento, meus parabéns, tá? Meus parabéns. Foco, tá? Você tem que se motivar. A situação que nós estamos vivendo é uma situação complicada, né? E você tem que fazer uma rotina de estudo e você tem que ter foco nos seus estudos. Meus parabéns por estar assistindo até esse momento o vídeo. Vamos prosseguir, galerinha. Equação geral dos gases.
Eita, professor, calma aí. Você estava falando da lei, né? Você falou ali de transformação isobárica, você falou de transformação isocórica, você falou de transformação isotérmica, não é? O que viria a ser a equação geral dos gases? Nós vamos simplesmente pegar e vamos colocar todas essas transformações em uma equação só. Poxa, professor, por que você não começou por essa equação? Pô, não, mas você tem que pegar, você tem que dar crédito para esses cientistas, tá? Mas você tem toda uma ordem cronológica, você tem que saber que é uma transformação isocórica, isotérmica, isobárica, você tem que saber, tá? Só que agora que você vai trabalhar e vai resolver exercícios do vestibular, eu peço para você pegar e gravar a equação geral dos gases, que ela vai simplificar a sua vida, né? Já estava simples com relação a essa parte da matéria, tá? Não estou entrando em detalhes filosóficos aí, mas vamos lá, foco, senão a gente não vai terminar essa aula. Então, para uma quantidade fixa de gás, olha lá, o professor falou, colocou em vermelho, colocou várias exclamações, tudo que eu falei até o momento é só referente à quantidade fixa de gás. Se houve vazamento, se houve qualquer outra correlação, não serve, tá? Não vai servir. Então, a quantidade fixa de gás. O que nós temos? Lembra? Nós temos uma transformação isotérmica, que nós trabalhamos, que seria a lei de Boyle. Nós temos ali uma transformação isocórica, né, que seria o volume constante. E nós temos a transformação isobárica. Então, você vai usar o famoso PVT Povotó, né? Nós temos lá a condição inicial e a condição final de pressão, volume e temperatura, né? Então, você vai usar sempre, caso você tenha lá, professor, mas a pressão é constante. Poxa, se a pressão inicial é igual à final, ela vai sumir da fórmula. E professor, o volume é constante. Poxa, o mesmo caso, né? Então, o volume vai sumir da fórmula. Então, eu prefiro que você guarde a equação geral dos gases, né? E fica meio óbvio que aquilo que sumir é constante. E você consegue resolver a questãozinha aí. Vamos colocar aqui alguns... Eu coloquei alguns exercícios para vocês, né? Só para a gente testar, para mostrar para vocês, tá? De novo apareceu aquela palavra mol. Poxa, professor, 1 mol. E daí? Ele vai ser constante e ignora a palavra mol. Do gás hélio ocupa um volume de 22,4 litros na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, a 0 graus Celsius. Cara, ele traduziu para você a praia de Ipanema, você tem que ler pressão de 1 atm. Nós estamos ao nível do mar, né? Então você consegue resolver esse exercício de forma simples, porque você tem volume, você tem pressão e você tem temperatura. Aí vamos prosseguir. Em Brasília, pressão atmosférica é de 700 milímetros de mercúrio. Então aí você escolhe se você quer trabalhar com 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio, como sendo a pressão inicial. Ou se você quer pegar esses 700 milímetros de mercúrio e converter em atm. Tanto faz, né? As unidades precisam ser as mesmas, só. E ele falou para você que ele tem ali um volume ocupado, ele quer um volume ocupado a 27 graus Celsius, né? A resposta sua, você tem que calcular, obviamente, né? Vamos lá. Situação A. Eu tenho a pressão de 1 atm, 0 graus Celsius, passei para 273 e eu tenho um determinado volume. Poxa, o que aconteceu? Houve um aumento na temperatura, só que houve uma diminuição também da pressão. Vamos ver o que isso vai acarretar. Vamos jogar na fórmula, né? Se eu jogar isso aí na fórmula, a gente consegue observar, né, resolvendo aí a equação, perceba que os números, eles às vezes não são tão digestos assim, tá? Então você vai ter que fazer as continhas ali, mas dá para você brincar com a alternativa. Lembra que o professor sempre fala, né? Evite fazer cálculos desnecessários. Trabalhe com a alternativa numa primeira fase. Então, você vai simplesmente jogar esses dados na fórmula e você vai ter o resultado de 26,76. Tá? Então, poxa, professor, tá fácil. Praticamente eu vou aplicar uma fórmula só e fazer conversão de unidade. Resumo, é isso no começo, tá?
o problema depois que o bicho pega. Né? Então, certa quantidade, prosseguindo, mais um exercício só, a gente finaliza. Certa quantidade de gás de hidrogênio ocupa um volume V a uma dada pressão e temperatura. Pô, professor, ele não deu nada. Calma, calma, tá? Vamos continuar lendo. Qual é o volume ocupado pela mesma quantidade de gás? Que quantidade é essa? Ele falou certa quantidade. Se não vai variar, você ignora a quantidade. Né? Qual é o volume ocupado pela mesma quantidade de H2 em função de V? Quando a pressão diminuir em 3/8, perceba que diminuir em 3/8 da inicial, e a temperatura absoluta se tornar igual a 5/8 da inicial. Então vamos lá. O que nós temos? A pressão, olha só o que ele colocou. Ele colocou redução em 3/8. Se reduziu em 3/8, ficamos com 5/8. A temperatura se reduziu a 5/8 da temperatura inicial. Pô, você que já é malandro, né? Já percebeu que nós vamos cortar, né? Já percebeu que o valor vai ser exatamente o mesmo, né? A mesma variação que nós tivemos na pressão, nós tivemos na temperatura. Se eles são diretamente proporcionais, nós teremos o mesmo volume final, tá? Comparado com o inicial. Bem, pessoal, agora o que nós vamos fazer? Vamos fazer os exercícios de sala, tá? Nós vamos para os exercícios de sala. Então, caso tenha ficado alguma dúvida com relação à parte teórica, né? Dá um toque, professor, entra em contato, fala, pô, professor, não entendi tal coisa, não entendi outra e tudo mais. Agora, nós vamos trabalhar aí com os exercícios de sala do seu material. Então, pega o seu materialzinho aí em mãos e vamos trabalhar com ele. Perfeito?